A maioria das pessoas acha que o medo é automático. Acham que quando uma arma é apontada na sua cara, você grita, você corre ou você congela. Mas no submundo, a gente sabe a verdade. O silêncio é o som mais alto da sala. Quando 4 homens armados invadiram a agência bancária mais movimentada de Florianópolis, numa quinta-feira chuvosa, 52 pessoas se jogaram no chão. Apenas uma pessoa continuou de pé. Ela não tinha uma arma. Ela não tinha um distintivo. Ela só tinha uma caneta na mão e um segredo tão sombrio que faria o chefão da máfia mais temido do sul do país cair de joelhos. Essa não é uma história sobre uma heroína. É uma história sobre um monstro que percebeu que acabou de encontrar alguém pior do que ele. A chuva em Florianópolis não limpa a cidade. Ela só deixa a sujeira mais escorregadia. Eram 14h32 de uma quinta-feira. O tipo de tarde onde as nuvens carregadas pareciam sugar toda a luz do dia. Tiago Cardoso estava sentado na área VIP do Banco Central do Atlântico, uma agência que cheirava a couro novo e ambição. Para o resto do mundo, Tiago era um empresário do ramo de importação e exportação. Para a Polícia Federal, ele era um fantasma. Para as famílias que controlavam o Sul, ele era o estrategista. Ele não quebrava ossos. Ele quebrava sistemas. Ele era o líder da Organização Cardoso, um homem que herdou um império de sangue e transformou em uma rede invisível de poder. Ele estava ali para uma reunião que ainda não tinha acontecido. Seu braço direito, Felipe, estava atrasado. Tiago odiava atrasos. Demonstrava falta de disciplina. Ele mexia no relógio Patek Philippe no pulso, os olhos escaneando o ambiente. Um idoso preenchendo papéis, um casal discutindo sobre empréstimo, e a gerente. A plaquinha dela dizia, Clarissa. Ela parecia cansada, mas não aquele cansaço de quem dormiu pouco. Era o tipo de exaustão profunda de alguém que vem correndo há muito, muito tempo. Ela era morena, ou talvez não fosse. A luz artificial do banco apagava suas cores. Ela se movia com precisão, organizando documentos com um ritmo quase hipnótico. Então a porta de vidro explodiu. Não foi aberta. Foi chutada com força brutal. 4 homens, máscaras de caveira, escopetas cerradas. O clássico amadorismo desesperado. Todo mundo no chão agora. Carteiras, celulares, relógios, tudo na mesa. O líder berrou, a voz rachando. Ele estava chapado. Tiago percebia pela dilatação exagerada das pupilas visíveis através da máscara. O caos se instalou. O casal no canto gritou. O idoso tropeçou tentando se abaixar, derrubando a bengala. Tiago não se moveu. Ele apenas deslizou a mão direita discretamente para dentro do paletó, sentindo o metal frio da Taurus 9mm presa no coldre interno. Ele não sacou ainda. Ele calculou os ângulos. 4 alvos, distância de 7 metros. Ele poderia neutralizar todos em 3,2 segundos, mas antes que pudesse puxar o gatilho, ele viu ela. Clarissa não gritou. Ela não largou a caneta. Ela nem sequer piscou. Enquanto o resto da agência era uma sinfonia de pânico, Clarissa ficou atrás do balcão de atendimento, perfeitamente imóvel. Ela olhou para o assaltante mais próximo dela. Um garoto magrelo agitando uma pistola cromada na direção do cofre eletrônico. "Abre isso! Abre o cofre agora!" O garoto gritou, enfiando o cano da arma quase encostando no rosto dela. O cano estava a centímetros do nariz dela. A maioria dos civis estaria implorando pela vida. Tiago observou fascinado enquanto os olhos de Clarissa mudaram. Ela não estava olhando para a arma. Ela estava olhando para a trava de segurança. Estava ativada. "Está travado", Clarissa disse. A voz dela era plana, monótona. O assaltante piscou confuso. "O quê?" "O cofre." Ela mentiu com uma suavidade assustadora. O ritmo cardíaco aparentemente descansando em 60 batimentos por minuto. Ele trava automaticamente quando detecta movimento brusco. É protocolo de segurança. Se você me matar, ninguém abre e a polícia já está a 4 minutos de distância porque o alarme silencioso dispara sozinho quando a porta é arrombada. Era blefe. Tiago sabia disso.
O Banco Central do Atlântico não tinha alarme silencioso automático naquela agência. Era uma filial pequena. O assaltante entrou em pânico olhando de volta para o líder. Chefe, ela tá dizendo que... Cala a boca! O líder rugiu, engatilhando a escopeta. O líder marchou em direção ao balcão. Ele ergueu a coronha da escopeta para acertar o rosto dela. Esse foi o momento em que Tiago apertou os dedos na arma. Ele não podia deixar uma civil morrer. Não quando ele estava sentado bem ali, mas Clarissa se moveu. Não foi um movimento de artes marciais. Não foi chamativo. Foi quase imperceptível. Quando a coronha desceu, ela simplesmente deslocou o peso do corpo 15 centímetros para a esquerda. A madeira bateu no balcão onde a cabeça dela estava uma fração de segundo antes. No mesmo movimento, ela pegou a caneta que segurava e a cravou com força cirúrgica no dorso da mão do líder que segurava o gatilho. Não foi no rosto. Foi estratégico. O líder uivou, soltando a arma. Mesa 7, Clarissa disse, a voz cortando os gritos. Tiago percebeu que ela estava falando com ele. Ela não tinha olhado para ele, mas ela sabia que ele era o único que não estava escondido. Mesa 7. Pega, ela disse. Ela chutou a escopeta pelo piso de mármore. A arma deslizou perfeitamente, girando e parando exatamente aos pés de Tiago. Tiago não pegou a arma. Ele não precisava. O som de sirenes começou a ecoar ao longe. Sirenes reais dessa vez. Os assaltantes, assustados pela mão sangrando do líder e pela calma assustadora da gerente, entraram em desespero. Eles agarraram alguns celulares da mesa mais próxima e correram pela porta quebrada, deixando a escopeta para trás. O silêncio voltou para a agência. O casal estava chorando. O segurança estava saindo do banheiro onde tinha se trancado. Clarissa pegou um lenço de papel. Ela limpou o sangue da caneta. Ela não tremia. Ela não chorou. Ela caminhou até a mesa de Tiago, pegou a escopeta do chão, abriu o mecanismo para descarregar as balas e colocou a arma sobre a mesa como se fosse um documento qualquer. Posso trazer um café? Ela perguntou, segurando uma garrafa térmica da sala dos funcionários. Tiago olhou para ela. Pela primeira vez em 12 anos, o estrategista ficou sem palavras. Quem é você? Ele sussurrou. Eu sou a Clarissa, ela disse, servindo o líquido escuro na xícara dele. E você me deve pelo show. Isso vai custar uma avaliação positiva no formulário de atendimento. Ela se afastou, deixando o homem mais perigoso do sul do Brasil, se perguntando se ele tinha acabado de conhecer o diabo ou um anjo enviado para enterrá-lo. 24 horas depois, Tiago estava no seu escritório no topo do edifício empresarial Beira-Mar. A cidade de Florianópolis se estendia abaixo dele. Uma mistura de verde e concreto, praias e arranha-céus. Não encontramos nada, Felipe disse, jogando uma pasta parda sobre a mesa de mogno. Tiago girou a cadeira. Defina nada. Eu digo nada, chefe. Sem redes sociais, sem histórico de crédito antes de 4 anos atrás. Sem fotos de formatura. Clarissa Monteiro é um fantasma. Ela apareceu em Florianópolis há 4 anos. Conseguiu o emprego no banco, paga aluguel em dinheiro e anda de ônibus. Ela tem carteirinha de biblioteca e matrícula numa academia. Só isso. Tiago abriu o arquivo. Uma foto borrada dela saindo de uma farmácia. Ela parecia comum até entediante. Mas Tiago lembrava do desvio, do jeito que ela esquivou da coronha da escopeta. Aquilo não foi sorte. Aquilo foi memória muscular. Aquilo foi treinamento. Ela sabia que a trava de segurança estava ativada, Tiago murmurou. E ela sabia que eu estava armado. Como você sabe disso? Felipe perguntou, se servindo de uísque. Porque ela deslizou a escopeta para mim, Tiago respondeu. Ela identificou a ameaça, os assaltantes, e ela identificou o trunfo. Eu. Ela mapeou a sala toda em segundos. Felipe, gerentes de banco comuns não fazem isso. Soldados fazem. Assassinos fazem. Você acha que ela é uma infiltrada? Os Silveira? Felipe perguntou, referindo-se à facção rival que vinha avançando no litoral. Se os Silveira tivessem alguém tão talentoso assim, eu já estaria morto, Tiago disse. Ele se levantou, ajeitando o paletó do terno. Vou voltar lá.
Chefe, é arriscado. A polícia ainda deve estar investigando. Eu preciso saber, Tiago disse, os olhos frios como gelo. Você não encontra um diamante no lixo e simplesmente deixa ele lá. Tiago voltou ao Banco Central do Atlântico no mesmo horário, 14h30. A agência estava mais vazia hoje. O assalto tinha afugentado os clientes regulares. Clarissa estava lá, organizando pastas no balcão. Quando a campainha da porta tocou, ela não levantou o olhar, mas a postura dela enrijeceu imperceptivelmente. Tiago sentou na mesma cadeira da área VIP. Ela caminhou até ele, sem bloco de anotações. Você voltou, ela disse. O atendimento foi bom. Tiago mentiu. Foi péssimo. Você não é policial, ela afirmou. Não era uma pergunta. Não. E você não é jornalista. Não. Então você deveria ir embora, Clarissa disse, a voz caindo uma oitava. Pessoas como você trazem tempestades junto. Eu gosto do silêncio. Tiago enfiou a mão no bolso. Ele tirou um cartão de visita. Era um cartão pesado, de papel especial preto com relevo dourado. Apenas um número. Sem nome. Tenho uma proposta para você, Clarissa. Ela riu, um som seco e sem humor. Não faço trabalhos particulares. Não estou procurando um encontro, Tiago disse, a voz endurecendo. Eu vi o que você fez ontem. O desvio de peso, a desescalada psicológica, a consciência situacional. Você está desperdiçada distribuindo senhas para aposentados. Clarissa parou de organizar as pastas. Ela se inclinou para perto, o rosto a centímetros do dele. Ele conseguia sentir o perfume dela, lavanda e algo afiado como pólvora. Me escuta com atenção, senhor terno italiano, ela sussurrou. Você acha que viu algo especial? Você viu uma mulher cansada que queria ir para casa. Não cave. Você pode não gostar do que encontra enterrado na terra. Eu sou um empresário da construção civil. Tiago sorriu irônico. Cavar é o que eu faço. Eu sei quem você é, Tiago Cardoso, ela disse. O ar na agência congelou. A mão de Tiago se moveu instintivamente em direção ao cinto. Ninguém usava o nome completo dele em público. Se você sabe quem eu sou, Tiago disse baixinho, então você sabe que não se anda para longe de mim. Eu não estou andando para longe, Clarissa disse, ficando ereta. Estou trabalhando e você está atrapalhando o expediente. Abra uma conta ou saia. Tiago encarou ela. A audácia era intoxicante. Quero informações sobre investimento em renda fixa, ele disse. Ela se virou para pegar um folder. A vidraça da frente da agência explodiu. Não foi um assalto dessa vez. Um coquetel molotov voou pela janela quebrada, explodindo contra a parede do fundo. As chamas explodiram instantaneamente, lambendo o papel de parede e subindo pelos divisórias. Saída dos fundos. Tiago gritou, pulando por cima da mesa. Ele esperava ter que arrastá-la. Ele esperava pânico. Em vez disso, quando o alarme de incêndio começou a berrar, ele viu Clarissa pegar o casaco e uma bolsa de lona distinta debaixo do balcão. Ela não correu para longe do fogo. Ela pegou o extintor, abriu um caminho borrifando espuma até a porta da copa e chutou a porta de saída de emergência com uma força que estilhaçou a madeira. Eles caíram no beco chuvoso. SUVs pretos estavam freando em ambas as pontas do beco. Homens de terno saíam dos carros com armas em punho. Eles não eram policiais. Eram soldados do Silveira. Parece que sua tempestade me achou. Clarissa cuspiu, olhando as saídas bloqueadas. Fica atrás de mim, Tiago ordenou, sacando a Taurus. Você está sem munição, Clarissa disse. O quê? Você não recarregou depois que limpou a arma ontem à noite. Eu vejo pelo peso desbalanceado do paletó. Você está carregando um peso de papel. Tiago checou. Ela estava certa. Ele tinha trocado o pente no carro, mas não havia engatilhado uma bala. Estava 2 segundos atrasado. Os soldados do Silveira levantaram as armas. Solta a arma, Cardoso! Um deles gritou. Clarissa suspirou. Ela enfiou a mão na bolsa de lona pesada. Abaixa, ela disse. O quê? Eu disse abaixa. Tiago instintivamente se agachou.
Clarissa não puxou uma arma. Ela puxou 3 facas de arremesso. Num borrão de movimento que os olhos de Tiago mal conseguiram acompanhar, ela as liberou. Fish, fish, fish. 3 homens caíram, segurando as mãos e os ombros. Não foram ataques letais. Foram ataques cirúrgicos de neutralização. Corre, ela disse, agarrando a gravata italiana à cara de Tiago e puxando ele em direção a uma cerca de arame. Enquanto eles escalavam a cerca e desapareciam no labirinto dos becos de Florianópolis, Tiago percebeu 2 coisas. Primeiro, a guerra dele com o Silveira tinha acabado de começar. Segundo, a gerente não era apenas uma soldado. Ela era algo muito pior. Ela era uma limpadora e ela tinha acabado de limpar a bagunça dele. O esconderijo não era um bunker. Era uma cobertura com vista para a Baía Norte, revestida de vidro, à prova de balas, e acessada por um elevador privativo que exigia escaneamento de retina. Tiago pressionou o polegar contra o scanner biométrico, e as portas de aço deslizaram abertas. Ele praticamente arrastou Clarissa para dentro, a adrenalina cedendo lugar a uma raiva fria e dura. Felipe! Tiago rugiu para dentro da extensão vazia do apartamento. Pega o kit médico e assegura o perímetro. Fomos queimados. Felipe apareceu do corredor, arma em punho, parecendo confuso. Ele viu a gerente do banco parada no meio da sala de estar de R$1 milhão, pingando água da chuva, segurando uma bolsa de lona que parecia ter sobrevivido a uma zona de guerra. A gerente? Felipe perguntou, colocando a arma no coldre, mas mantendo a mão perto. Chefe, por que a gerente está aqui? E por que você está cheirando a fumaça? Porque a gerente acabou de salvar minha vida enquanto você estava aqui sentado assistindo futebol? Tiago estourou. Ele jogou o paletó arruinado no sofá de couro. Os Silveira atacaram a agência. Molotovs, esquadrão de extermínio. Clarissa não falou. Ela caminhou calmamente até a janela espiando pelas venezianas. Ela estava calculando linhas de visão, atiradores de elite, drones. Você está sangrando, ela disse sem se virar. Tiago olhou para baixo. Um caco de vidro da janela da agência tinha cortado o antebraço dele. Não era profundo, mas estava sangrando bastante. Estou bem. Tiago resmungou. Senta, Clarissa comandou. Ela deixou a bolsa de lona na mesa de centro. Felipe deu um passo à frente, peito estufado. Ei, querida, você não dá ordens aqui. Você tem sorte de o chefe não ter te deixado no beco. Agora entrega a bolsa. Procedimento padrão. Preciso revistar. Clarissa olhou para Felipe. Era o olhar que um leão dá para um cachorro latindo. Toca na bolsa e você perde um dedo. Felipe riu. Ele tinha 1,92 m, era ex-jogador de futebol americano que quebrava joelhos para ganhar a vida. Ele estendeu a mão para a alça da lona. Estou tremendo, me dá a... O movimento foi um borrão. Clarissa não deu um soco nele. Ela agarrou a mão que ele estava estendendo, torceu o pulso num ângulo antinatural e aplicou pressão num conjunto de nervos no antebraço. Felipe caiu de joelhos com um grito estrangulado, o rosto ficando vermelho. Eu disse. Clarissa sussurrou, se abaixando até o nível dele. Não toca na bolsa. Tiago assistiu, encostado na bancada da cozinha. Ele não interveio. Ele estava ocupado demais, ficando impressionado. Solta ele, Clarissa. Tiago disse suavemente. Ele é útil. Ela soltou Felipe, que recuou rastejando, segurando o braço e olhando para ela com terror puro. Ela é uma bruxa, Felipe ofegou. Ela é uma profissional, Tiago corrigiu. Agora vai checar as câmeras de segurança. Felipe recuou, dando um espaço largo para Clarissa. Clarissa abriu a bolsa. Ela não puxou armas. Ela puxou um kit de sutura, antisséptico e uma garrafa de vodka de primeira linha. Tira a camisa, ela disse para Tiago. Tiago sentou no sofá, enquanto ela limpava o ferimento no braço dele. A ardência do álcool não o fez estremecer. Ele observava o rosto dela. Ela era bonita, sim, mas de um jeito severo e perigoso. Quem te treinou? Tiago perguntou. Mossad, CIA, BOP.
Clarissa não levantou o olhar enquanto enfiava a linha na agulha. Faz diferença? Faz diferença porque a família Silveira acabou de tentar nos queimar vivos. Eles não mandam esquadrões de extermínio para gerentes de banco. Eles sabiam que você estava lá. Clarissa pausou. Ela amarrou o ponto e cortou a linha. Eles não estavam lá por você, Tiago. Estavam lá por mim. O silêncio na sala era pesado. Por quê? Tiago perguntou. Porque 4 anos atrás eu roubei algo de Henrique Silveira, Clarissa disse, ficando de pé e limpando as mãos. Algo que vale mais do que dinheiro. Algo que ele queimaria essa cidade inteira para recuperar. O que você roubou? Clarissa enfiou a mão na bolsa de novo. Ela puxou um pequeno pendrive prateado. O livro-caixa dele, ela disse. Não o financeiro, o verdadeiro. Os nomes de todos os juízes, senadores e policiais na folha de pagamento dele. As localizações dos pontos de tráfico. As provas de cada assassinato que ele ordenou na última década. Tiago encarou o pendrive. Era uma bomba nuclear. Com aquele pendrive, ele poderia desmantelar o maior rival dele da noite para o dia. Ele poderia possuir Florianópolis. Por que você tem isso? Tiago perguntou. E por que você não usou ainda? Eu era a chefe de segurança dele, Clarissa revelou. Tiago congelou. Os rumores. Havia histórias de uma mulher que ficava à direita de Henrique Silveira. Um fantasma que limpava as piores bagunças dele. Eles a chamavam de A Sombra. Você é a sombra. Tiago sussurrou. Eu era. Clarissa corrigiu. Até lhe ordenaram um ataque contra uma família. Uma família civil. Crianças envolvidas. Eu recusei. Ele tentou me matar. Eu peguei a apólice de seguro dele e corri. Tenho esperado o momento certo para usar. Ou alguém forte o suficiente para me ajudar a acabar com ele. Ela olhou para Tiago, os olhos azuis perfurando ele. Eu te salvei hoje porque preciso de um parceiro, Tiago. Não consigo derrubar o Silveira sozinha. Eu tenho a bala, mas preciso de uma arma. Você é a arma. Tiago se levantou. A dor no braço tinha sumido, substituída pela emoção do jogo. Ele caminhou até ela, fechando a distância até estarem a centímetros de distância. Eu não sou uma arma, Clarissa, ele disse, a voz baixa e perigosa. Eu sou a mão que puxa o gatilho. Se a gente fizer isso, fazemos do meu jeito. Sem segredos, sem esconder nada. A gente queima Henrique Silveira até o chão. Clarissa sorriu, uma curva pequena e perigosa dos lábios. Fechado. Mas primeiro, Tiago disse, olhando para o uniforme dela manchado de fuligem e café. A gente precisa arrumar algo para você vestir. Amanhã à noite é o baile da Esmeralda. Henrique vai estar lá, e nós vamos entrar pela porta da frente. O baile da Esmeralda era o tipo de evento onde o champanhe custava mais que um carro, e os sorrisos eram mais afiados que facas. O salão de festas do Hotel Faial era preenchido pela elite de Florianópolis. Políticos, CEOs e os mafiosos que os controlavam. Tiago Cardoso entrou no salão num smoking que se ajustava nele como uma segunda pele, mas ninguém estava olhando para ele. Todos os olhos estavam na mulher no braço dele. Clarissa. A gerente cansada do uniforme de poliéster tinha sumido. No lugar estava uma visão. Ela usava um vestido longo de seda verde esmeralda, sem costas, que se moldava ao corpo atlético dela. O cabelo estava preso num coque elegante, revelando a curva delicada do pescoço. Ela não caminhava. Ela deslizava. Mantém a cabeça erguida. Tiago murmurou enquanto desciam a escadaria principal. Eles sentem o cheiro do medo. Eu não tenho medo. Clarissa respondeu baixinho, a mão descansando levemente no antebraço dele. Eu tenho uma Taurus presa na coxa debaixo desse vestido. Boa, garota. Eles se moveram pela multidão. A tensão era palpável. Todo mundo sabia que os Cardoso e o Silveira estavam à beira da guerra. Para Tiago aparecer aqui era uma provocação. Ora, se não é o lixeiro. Uma voz estridente cortou o burburinho da conversa. Tiago parou. Bloqueando o caminho deles estava Patrícia Alcântara, a filha de um senador corrupto, e uma mulher que achava que o dinheiro dela a fazia realeza.
Ela estava segurando uma taça de vinho tinto, olhando Clarissa com desdém aberto. E quem é essa? Patrícia zombou, olhando Clarissa de cima a baixo. Não sabia que você estava contratando acompanhantes agora, Tiago. Ou você pegou ela num abrigo? Um círculo se formou ao redor deles. A sala ficou quieta. Essa era a execução social que todo mundo vivia para ver. Clarissa sorriu. Era o mesmo sorriso calmo que ela usou quando a escopeta estava na cara dela. Eu sou a Clarissa, ela disse educadamente. Clarissa? Patrícia zombou. Só Clarissa. Deixa eu adivinhar. Você é aspirante. Uma aspirante a atriz, modelo. Deixa eu te dar um conselho, querida. Você não pertence aqui. Essa seda fica barata em você. Você tem mãos de trabalhadora. Patrícia acidentalmente inclinou a taça. Vinho tinto espirrou na saia do vestido esmeralda de Clarissa. A multidão ofegou. Tiago deu um passo à frente, os olhos brilhando de fúria. Mas Clarissa o parou com um toque. Clarissa olhou para baixo para a mancha, depois de volta para Patrícia. Você está certa, Patrícia. Clarissa disse, a voz projetando claramente pela sala silenciosa. Eu tenho mãos de trabalhadora. Essas mãos trabalharam mais duro num dia do que você em toda a sua vida. Ela se aproximou da socialite. E sobre o vinho, Clarissa continuou, cheirando o ar. É um blend Bordeaux de 2019. Pesado no Merlot, decente, mas dificilmente vale a pena arruinar um vestido. Porém, já que estamos criticando aparências, esse diamante no seu pescoço, Clarissa apontou para o pingente enorme que Patrícia estava usando. É uma zircônia cúbica composta. Alta qualidade, provavelmente dos laboratórios de Antuérpia, mas falsa. O índice de refração está errado. Imagino que os fundos de campanha do papai estejam acabando. Patrícia ficou pálida. Ela agarrou o colar. Você está mentindo. Isso é verdadeiro. E Clarissa mudou sem esforço para francês impecável, corrigindo um erro gramatical que Patrícia havia cometido numa entrevista recente televisionada. Aprenda a gramática primeiro, querida. Patrícia, que se orgulhava da educação parisiense, ficou num tom vermelho profundo. O senador, pai de Patrícia, interveio parecendo mortificado. Patrícia, chega, vai para o carro. Patrícia fugiu, com lágrimas nos olhos. A multidão murmurou impressionada. A acompanhante tinha acabado de decapitar verbalmente a garota mais malvada de Florianópolis. Me lembra de nunca te irritar em francês, Tiago sussurrou, guiando ela para longe. Eu falo 5 idiomas, Clarissa disse. Ajuda quando você está negociando com contrabandistas internacionais. De repente, a multidão se abriu como o mar vermelho. Henrique Silveira estava do outro lado do salão. Ele era um homem baixo com olhos de tubarão. Ele estava cercado por 4 guarda-costas. Ele viu Tiago. Ele sorriu. Então o olhar dele mudou para Clarissa. O sorriso desapareceu. A taça na mão dele se estilhaçou, cortando a palma. Você, Henrique sussurrou. Clarissa não estremeceu. Ela encarou diretamente o homem que tinha caçado ela por 4 anos. Ela ergueu a taça de champanhe num brinde zombeteiro. Henrique marchou em direção a eles, ignorando a mão sangrando. Os guarda-costas se apressaram para acompanhar. Você tem coragem, Tiago, Henrique cuspiu parando a 1 metro de distância, trazendo uma ladra para a minha casa. Isso não é sua casa, Henrique, Tiago disse calmamente. É um hotel, e a Clarissa está comigo. Ela é propriedade morta, Henrique sibilou, os olhos fixos em Clarissa. Você acha que pode se esconder atrás dele, Sombra? Eu te fiz. Eu posso te desfazer. Você tentou ontem à noite? Clarissa disse, a voz gelada como gelo. Você errou. Está ficando descuidado, Henrique. Velhice. Henrique avançou. Tiago deu um passo entre eles, o peito batendo no de Henrique. Toca nela, Tiago disse, a voz um ronco baixo que vibrava no ar. E eu te corto em pedaços bem aqui na frente do senador, do prefeito e da sua mãe. Os guarda-costas alcançaram os paletós. A equipe de segurança de Tiago, liderada por Felipe, materializou da multidão com armas visíveis debaixo dos casacos.
Era um confronto no meio de um baile de gala. Henrique riu. Um som seco e cascalhante. Ele recuou. Aproveita a festa, Tiago, Henrique disse, limpando a mão sangrando num guardanapo. Aproveita a garota, porque quando o sol nascer vocês dois vão ser ração de cachorro. Você tem algo que me pertence e eu vou vir buscar. Vem tentar, Tiago desafiou. Henrique se virou e saiu andando. A gente precisa sair, Clarissa disse instantaneamente. Agora. Por quê? A gente venceu, Tiago disse. Não, Clarissa disse, os olhos escaneando as saídas. Ele não nos ameaçou. Ele nos distraiu. Ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando para o relógio. Como se fosse uma deixa, as luzes no salão piscaram e apagaram. Escuridão total. Abaixa! Clarissa gritou. Tiros ecoaram da sacada acima. O salão virou um matadouro de pânico. Gritos, vidro quebrando e os flashes estroboscópicos dos disparos da sacada. Tiago não pensou. Ele reagiu. Ele derrubou Clarissa, cobrindo o corpo dela com o próprio, enquanto balas mastigavam o piso de parquete onde eles estavam parados segundos antes. Saída de serviço cozinha. Tiago gritou sobre o barulho. Felipe e a equipe dele revidaram o fogo, suprimindo os atiradores na sacada. Vai, vai, vai. Felipe berrou acenando para Tiago em direção às portas duplas da cozinha. Tiago e Clarissa se arrastaram de mãos e joelhos, cacos de vidro cortando as palmas. Eles explodiram para dentro da cozinha. Os chefes estavam encolhidos debaixo das mesas de aço inoxidável. O beco dos fundos está comprometido, Clarissa disse, levantando o vestido para recuperar a Taurus da coldre na coxa, jogada padrão do Henrique. Martelo e bigorna. Atiradores dentro expulsam o alvo. Os capangas pesados lá fora esperam pela execução. A gente sobe. Tiago decidiu. Telhado, helicóptero. Eles correram para o elevador de serviço. Tiago socou o botão do terraço. As portas deslizaram fechadas justo quando 3 homens com submetralhadoras explodiram para dentro da cozinha. Balas ricochetearam nas portas de aço que se fechavam. Foi por pouco Tiago exalou checando a própria arma. Ele olhou para Clarissa. Ela estava calma. Calma demais. Clarissa, você foi atingida? Não, ela disse. Ela estava encarando os números do andar subindo. Henrique está desesperado, Tiago disse. Ele atirou numa multidão de civis. Ele está acabado. Quando a gente liberar aquele pendrive, ele está ferrado. Tiago, Clarissa disse suavemente. O pendrive não está criptografado. O quê? O pendrive. Não tem senha. Você pode fazer upload no segundo que a gente pegar sinal. Bom, então essa noite termina com a prisão dele. O elevador tilintou. Nível do terraço. As portas se abriram para o heliponto varrido pela chuva e pelo vento. O helicóptero particular de Tiago estava lá, os rotores já girando. O piloto estava acenando para eles. Eles correram pelo concreto molhado, cabeças abaixadas contra o vento das hélices. Tiago abriu a porta da cabine e ajudou Clarissa a entrar. Ele subiu atrás dela. Tira a gente daqui! Tiago gritou para o piloto. O helicóptero decolou inclinando forte sobre o horizonte de Florianópolis. As luzes da cidade eram um borrão abaixo deles. Tiago se recostou, a adrenalina caindo. Ele olhou para Clarissa. Ela estava encarando pela janela a expressão ilegível. A gente conseguiu, Tiago disse, alcançando a mão dela. Ela puxou a mão para longe. Tiago, ela disse, a voz tremendo pela primeira vez. Eu preciso te contar uma coisa. Pode esperar, Tiago disse. A gente está seguro. Não, não pode. Ela se virou para ele. Os olhos estavam cheios de lágrimas. O assalto na agência. Não foi a primeira vez que eu te vi. Tiago franziu a testa. O que você quer dizer? 4 anos atrás, quando eu deixei o Henrique, eu não só saí. Eu fiz um acordo para comprar minha liberdade. Tiago sentiu um buraco frio se formar no estômago. Que tipo de acordo? Henrique me disse que eu poderia ir embora se eu fizesse um último trabalho. Um serviço final. Ela enfiou a mão no vestido e puxou uma foto. Era amassada e velha. Ela entregou para Tiago.
Era uma foto de Tiago tirada 4 anos atrás, saindo do escritório dele. Havia uma mira vermelha desenhada sobre o coração. Eu fui enviada para te matar, Tiago. Clarissa sussurrou. Eu sentei naquela agência por 4 anos porque eu sabia que você ia lá toda quinta-feira. Eu deveria colocar uma bala na sua cabeça e conquistar minha liberdade. Tiago encarou a foto, depois ela. A mulher que ele tinha acabado de salvar. A mulher por quem ele estava começando a se apaixonar. Você era a assassina, Tiago disse, a voz sem emoção. Sim. Por que você não fez? Porque eu te observei, ela disse. Eu vi como você tratava as pessoas. Eu vi que você não era como o Henrique. Você tinha honra, e eu não consegui fazer. Então eu fiquei. Eu cuidei de você. Eu me tornei sua sombra sem você saber. A mão de Tiago se moveu para a arma. Isso é uma armadilha, Clarissa? Você está me levando para uma matança agora? Não. Ela chorou. Estou te contando porque não posso mais mentir para você. Henrique sabe que eu não executei o tiro. É por isso que ele quer nós dois mortos. Ele acha que estamos conspirando. Tiago olhou para o piloto. Leva a gente para o distrito dos armazéns, setor 4. Chefe, o piloto perguntou confuso. Lá está abandonado. Faz o que eu mandei. Tiago rugiu. Ele se virou de volta para Clarissa. A confiança estava quebrada. O romance estava estilhaçado. Me dá sua arma, Tiago ordenou. Clarissa hesitou. Depois, lentamente, ela entregou a Taurus. Quando a gente pousar, Tiago disse, os olhos duros como pedra, você vai para uma cela, até eu verificar cada palavra disso. Se você estiver mentindo, se você ainda estiver trabalhando para ele. Eu não estou, ela implorou. A gente vai ver. O helicóptero desceu para o deserto industrial escuro de Florianópolis. Mas quando eles tocaram o chão, o telefone de Tiago vibrou. Era uma mensagem de Felipe. Não pousa. Piloto está comprometido. Folha de pagamento do Silveira. Tiago olhou para cima. O piloto estava mexendo nos interruptores, travando as portas eletronicamente. Ele se virou. Uma pistola com um silenciador na mão apontada diretamente para o peito de Tiago. Desculpa, Sr. Cardoso. O piloto disse com um sorriso maldoso. Henrique ofereceu o dobro. O piloto puxou o gatilho. Clique. Nada aconteceu. O piloto olhou para a arma confuso. Clarissa falou do banco ao lado de Tiago. Eu removi o pino de disparo da sua arma reserva antes da gente decolar. Você realmente deveria checar o equipamento. Os olhos do piloto se arregalaram. Tiago não hesitou. Ele avançou para a cabine de comando. A cabine de comando era uma gaiola de metal gritando e alarmes piscando. O punho de Tiago conectou no maxilar do piloto, um estalo nauseante que silenciou o traidor instantaneamente. O piloto desabou sobre a alavanca de controle coletivo, mandando o helicóptero numa espiral violenta e descontrolada. Puxa ele! Clarissa gritou, destrancando o cinto de segurança. A força gravitacional os esmagou contra os assentos. O horizonte estava girando. Armazéns industriais escuros, asfalto molhado e o chão implacável correndo para encontrá-los. Tiago agarrou o piloto pelo colarinho e arrastou o corpo inconsciente para fora dos controles, mas o helicóptero estava baixo demais, caindo rápido demais. Segura! Tiago rugiu, estendendo o braço pelo espaço para cobrir a cabeça de Clarissa com o braço. O impacto foi como o fim do mundo. Os patins pegaram a beirada de um telhado de armazém enferrujado, arrancando. A fuselagem bateu no terreno de cascalho abaixo, rolando 2 vezes antes de parar com um rangido moedor e faiscante contra um pilar de concreto. O silêncio seguiu. Silêncio pesado e zumbido nos ouvidos. Tiago tossiu, o gosto de cobre na boca. A visão nadava. A cabine estava de lado. A chuva estava caindo pela janela destroçada. Clarissa, ele resmungou. Estou aqui, ela sussurrou. A voz estava tensa. Tiago virou a cabeça. Clarissa estava pendurada no cinto de segurança, cortada e machucada, mas viva. Ela já estava trabalhando na fivela. A gente tem que se mover, ela disse, as mãos tremendo levemente enquanto o checava para ossos quebrados. Vazamento de combustível. E olha,
Tiago olhou pelo vidro em teia de aranha. Faróis, dezenas deles. SUVs pretos estavam circulando o local do acidente como urubus. Homens estavam saindo. Homens armados. No centro da formação estava uma figura familiar segurando uma bengala. Henrique Silveira. Ele estava esperando pela entrega, Tiago percebeu, fazendo uma careta enquanto destrancava o cinto. As costelas estavam definitivamente quebradas. O piloto estava trazendo a gente direto para ele. A gente não pode lutar contra eles, Tiago. Clarissa disse. A gente tem uma arma. 3 balas. Tem 30 deles. Tiago olhou para ela na luz fraca do painel. Com sangue na testa e o vestido rasgado, ela parecia feroz e aterrorizada. Não por ela mesma, mas por ele. Você disse que foi enviada para me matar. Tiago disse, a voz rouca. Por que você não me deixou morrer agora há pouco? Você poderia ter pulado fora. Clarissa agarrou o rosto dele com as 2 mãos, forçando ele a olhar para ela. Porque eu não quero liberdade se isso significa viver num mundo sem você. Eu não executei o tiro 4 anos atrás porque me apaixonei por você, Tiago. Eu te observei daquele balcão toda quinta-feira por 1.500 dias. Eu limpei suas bagunças das sombras porque não suportava a ideia de alguém te machucar. Ela o beijou. Tinha gosto de sangue, chuva e desespero. Se a gente morrer essa noite, ela sussurrou contra os lábios dele. Eu preciso que você saiba disso. Eu sou sua. Sempre fui. Tiago olhou para ela, a raiva se dissolvendo, substituída por uma determinação feroz e ardente. Ele enfiou a mão no paletó do smoking e puxou o pendrive prateado, a evidência que poderia enterrar o Silveira. A gente não vai morrer essa noite, Tiago disse. Você confia em mim? Com minha vida. Então a gente precisa jogar um jogo, Tiago disse, entregando a arma vazia para ela. Um jogo perigoso. Do lado de fora, a voz de Henrique Silveira ecoou por um megafone. Sai daí, Tiago, acabou. O estrategista caiu. Sai e morre feito homem ou eu queimo essa carcaça com você dentro. Tiago chutou a porta aberta. Ele cambaleou para fora na chuva, as mãos erguidas. Velho tolo. Henrique gritou rindo. Olha para ele, o rei de Florianópolis rastejando para fora do lixo. Tiago mancou para frente. Ele parecia derrotado. Quebrado. Você venceu, Henrique. Tiago gritou sobre a chuva. Você venceu. Onde está a garota? Henrique exigiu. Morta? Tiago mentiu. O acidente matou ela. Henrique zombou. Pena. Eu queria matar ela eu mesmo. Agora me dá o pendrive, Tiago. Me dá, e eu talvez deixe você viver tempo suficiente para me ver tomar sua cidade. Tiago enfiou a mão no bolso. Ele puxou o pendrive prateado. Ele segurou no alto, o metal brilhando nos faróis. Vem buscar, Tiago disse. Henrique sinalizou para os homens. 2 guardas se aproximaram de Tiago com armas apontadas no peito. Eles arrancaram o pendrive e levaram para Henrique. Henrique plugou num tablet militar reforçado que o assistente dele estava segurando. Ele esperou os arquivos carregarem. Ele sorriu. Tudo. Henrique respirou, rolando pelos arquivos. Cada propina, cada corpo, está tudo aqui. Ele olhou para cima para Tiago, os olhos maníacos de triunfo. Você guardou registros bons, Sombra. Mas você esqueceu uma coisa. Evidência só importa se tiver alguém vivo para ver. Henrique puxou um revólver banhado a ouro do casaco. Ele apontou para a cabeça de Tiago. Adeus, estrategista. Clique. O martelo caiu numa câmara vazia. Henrique franziu a testa. Ele puxou o gatilho de novo. Clique. Que truque é esse? Henrique berrou, olhando para a arma. Se chama jogo longo, Henrique. Uma voz feminina cortou a escuridão. Clarissa saiu dos destroços. Ela não estava morta e ela não estava segurando uma arma. Ela estava segurando um celular. Enquanto você estava se exibindo, Clarissa disse, a voz firme e alta. Você plugou aquele pendrive num dispositivo conectado à rede 4G. E daí? Henrique cuspiu. Aquele pendrive não era só armazenamento, Clarissa explicou, caminhando para ficar ao lado de Tiago. Era um gatilho. No momento que você acessou os arquivos, ele automaticamente fez upload. Não para a polícia,
para o servidor de todas as grandes redes de notícias do Brasil: Globo, Record, Band, SBT. Eles acabaram de receber um feed ao vivo do seu livro Caixa. O rosto de Henrique ficou branco. Você está mentindo. Checa seu telefone, Tiago disse, cruzando os braços. A dor nas costelas parecia sumir. Os homens de Henrique começaram a checar os telefones. Murmúrios de pânico ondularam pelas fileiras. Chefe, um dos guardas disse, a voz tremendo. Está nas notícias agora. Estão mostrando as fotos, as notas fiscais com sua assinatura. Estão chamando de vazamento Silveira. Na distância, o coro de sirenes começou. Não uma ou duas sirenes, um coro inteiro. A Polícia Federal inteira, a Polícia Militar e provavelmente a Força Nacional estavam descendo no Distrito Industrial. Mata eles! Henrique berrou apontando a arma de ouro inútil para Tiago. Mata todos eles! Mas os homens dele não atiraram. Eles olharam para as sirenes. Eles olharam para as reportagens nos telefones. Eles olharam para o império caindo. Acabou, Henrique. O chefe dos guardas disse. Ele largou o rifle. Eu não vou para a cadeia por um homem morto. Um por um, os soldados de Silveira largaram as armas. Eles correram para a noite, fugindo do navio afundando. Henrique ficou sozinho na chuva, segurando um tablet que continha a própria destruição. Tiago caminhou até ele. Ele não bateu nele. Não precisava. Ele simplesmente pegou o tablet das mãos tremendo de Henrique. A gerente manda lembranças, Tiago sussurrou. Então os holofotes da polícia varreram o terreno, cegando todos eles. 6 meses depois. A chuva em Florianópolis era diferente agora. Não cheirava mais a ferrugem e moedas velhas. Cheirava a asfalto molhado e novos começos. O Banco Central do Atlântico ainda estava de pé na esquina da Avenida Beira-Mar, com a Rua das Palmeiras, mas não era mais a agência simples onde aposentados abriam contas. O letreiro de neon que costumava piscar ameaçadoramente tinha sido substituído por um brilho estático sofisticado. As janelas eram à prova de balas, escurecidas contra os olhos curiosos dos paparazzi. A placa de fechado para evento privado pendurava permanentemente na porta. Dentro, a transformação era absoluta. Tiago Cardoso tinha comprado o prédio 2 dias depois do acidente. Ele não tinha demolido. Ele tinha transformado num santuário. O piso rachado foi substituído por mármore italiano importado. Os tubos fluorescentes piscantes se foram, substituídos por luminárias pendentes âmbar quentes. Mas ele tinha mantido uma coisa exatamente igual. A mesa 7. A mesa onde ele a viu pela primeira vez. A mesa onde ela deslizou uma escopeta para ele e roubou o coração dele. Tiago estava sentado ali agora, tomando um expresso. Ele não estava usando o equipamento tático usual, ou os sobretudos pesados que escondiam um coldre de ombro. Ele estava usando um suéter de cachemire azul marinho e lendo o jornal O Estado. A manchete dizia: Cardoso Logística adquire direitos portuários. Nova era para o comércio de Florianópolis. Não havia menção de máfia, nenhuma menção de corpos enterrados em fundações. Apenas Cardoso Logística. A transição do submundo para o mundo legítimo tinha sido sangrenta, cara e exaustiva, mas eles tinham conseguido. A porta de carvalho pesada na frente se abriu. Não foi chutada por homens armados. Foi aberta pela equipe de segurança, ex-forças especiais na folha de pagamento de Tiago, que segurou a porta para uma mulher que agora praticamente era dona da cidade. Clarissa entrou. A transformação tirou o fôlego de Tiago, mesmo depois de acordar ao lado dela pelos últimos 180 dias. A gerente cansada do uniforme manchado tinha sumido. O olhar caçado de uma mulher esperando uma bala tinha sumido. Clarissa usava um terno alfaiataria cor creme que gritava autoridade. O cabelo loiro estava penteado num corte Chanel elegante e afiado. Ela carregava uma pasta de couro, e no dedo, um anel de diamante do tamanho de um ovo de codorna pegava a luz âmbar. Ela não caminhava como uma gerente. Ela caminhava como uma rainha entrando na sala do trono. Você está atrasada? Tiago disse, embora os olhos estivessem sorrindo. Eu estava prestes a mandar uma equipe de busca.
Eu estava ocupada, Clarissa disse, deslizando para o banco oposto a ele. Ela sinalizou para o chefe particular nos fundos para a água. A comissão de zoneamento estava enrolando com o novo centro comunitário no bairro Monte Verde. Eles alegaram que as licenças estavam irregulares. Deixa eu adivinhar. Tiago tomou um gole do expresso. Você persuadiu eles. Eu lembrei ao vereador Costa que eu sei onde está a casa de veraneio dele nas Ilhas Cayman. E exatamente como ele pagou usando fundos de campanha, Clarissa disse casualmente, agradecendo o chefe que colocou um copo de cristal com água na frente dela. De repente as licenças foram assinadas. A construção começa na segunda. Tiago riu. Um som baixo e retumbante que vibrava no peito. Você é aterrorizante, senhora Cardoso. Sabe que a gente deveria ser legítimo agora. Isso parece extorsão. É negociação agressiva. Clarissa corrigiu com um sorriso irônico. Além disso, o centro é para jovens em risco. Estou usando meus poderes para o bem. É dedutível do imposto de renda. Eles sentaram em silêncio confortável por um momento. Era um luxo que eles tinham conquistado. Os últimos 6 meses tinham sido uma guerra de tipo diferente. O vazamento Silveira tinha decimado os rivais. A Polícia Federal tinha varrido a cidade, limpando a podridão. Tiago e Clarissa tinham navegado o caos perfeitamente, cortando acordos, virando ativos e emergindo como o casal poderoso e intocável de Florianópolis. Mas as cicatrizes ainda estavam lá. Tiago inconscientemente esfregou as costelas onde tinham quebrado no acidente. Clarissa às vezes estremecia quando um carro fazia barulho de tiro. Você não anda pelo fogo sem se queimar. Felipe ligou, Tiago disse, o tom mudando para negócios. Os remanescentes da família Silveira em Porto Alegre. Eles tentaram fazer um movimento nos nossos contêineres de transporte em Itajaí. Os olhos de Clarissa se afiaram. A sombra não tinha sumido. Ela estava apenas adormecida. Eu preciso voar para Porto Alegre? Não. Tiago balançou a cabeça. Felipe resolveu. Ele mandou para eles a filmagem de segurança do que você fez com o chefe deles na agência. Só o arquivo de vídeo, sem mensagem. Eles recuaram em 1 hora. Espertos, Clarissa assentiu. Medo é uma moeda melhor que ouro. Dura mais tempo. A gente está segura, Clarissa. Tiago disse suavemente, estendendo a mão pela mesa de mármore para cobrir a mão dela com a dele. Eu te prometi que não ia ter mais correria. Não ia ter mais olhar por cima do ombro. A gente é dona do tabuleiro agora. Clarissa olhou para ele. Ela olhou para o homem que tinha sido um alvo, depois um parceiro, e agora o marido dela. Ela pensou nos 4 anos que passou observando ele atrás do balcão, forçando a si mesma a não amá-lo porque ela deveria matá-lo. Eu não sinto falta da adrenalina, ela admitiu, virando a mão para entrelaçar os dedos com os dele. Não sinto falta do silêncio de um apartamento vazio. Mas eu me preocupo. Com o quê? Com o que vem depois, Clarissa disse. A gente conquistou os inimigos, a gente construiu o negócio. A gente tem o dinheiro, o poder, o respeito. Mas para que tudo isso, Tiago? Para quem a gente deixa isso? Um fundo fiduciário? O Estado? Tiago franziu a testa. Era uma pergunta que ele tinha evitado. Homens como ele geralmente não planejavam legado. Eles planejavam sobrevivência. A gente tem tempo, Clarissa. A gente é jovem. A gente tem o mundo inteiro para explorar ainda. Paris, Tóquio, Barcelona. A gente ainda pode fazer Paris, Clarissa disse, um sorriso nervoso e estranho brincando nos lábios. Mas a gente pode precisar ajustar o roteiro. Por quê? Tiago perguntou. Tem alguma ameaça? Sem ameaça, ela disse. Só uma complicação. Ela enfiou a mão na bolsa de grife. A mão dela hesitou lá por um momento. A mulher que conseguia desmontar uma pistola em 5 segundos vendada, a mulher que tinha encarado um chefão da máfia sem piscar, estava tremendo. Ela puxou uma pequena caixinha de veludo retangular. Parecia uma caixa de joias. Ela deslizou pela mesa, passando pela xícara de expresso, passando pelo copo de água, até descansar na frente de Tiago. O que é isso? Tiago perguntou. Eu já tenho um relógio. Abre.
Clarissa sussurrou. Tiago abriu a caixa. Dentro, descansando no veludo preto, não era um relógio, nem abotoaduras, nem a chave de um carro novo. Era um teste de gravidez positivo. 2 linhas rosa distintas. O estrategista congelou. Tiago Cardoso, o homem que conseguia calcular logística de rotas de navegação globais de cabeça, que conseguia prever os movimentos dos inimigos 3 passos à frente, encarou o bastão de plástico em silêncio atordoado e completo. O banco parecia inclinar. Os sons da cidade lá fora desapareceram num zumbido surdo. Você, Tiago começou, a voz falhando. Ele olhou para ela. Nós, o médico confirmou hoje de manhã. Clarissa disse, lágrimas brotando nos olhos azuis, derramando nas bochechas. 10 semanas. A gente vai ter um bebê, Tiago. Tiago se levantou. A cadeira raspou alto contra o piso de mármore. Ele olhou para Clarissa, depois de volta para o teste, depois de volta para Clarissa. A realização o atingiu como um caminhão de carga. Uma criança, um herdeiro. Uma vida que não teria que se esconder nas sombras. Uma vida que não conheceria o som de um tiro ou o frio de uma cela de prisão. Um bebê. Ele sussurrou a palavra, sentindo estranha e sagrada na língua. A gente vai precisar de uma casa de segurança maior. Clarissa riu pelas lágrimas, limpando o rosto. E eu vou precisar redesenhar o quarto do bebê. Estou pensando em vidro à prova de balas, só por garantia. Não, Tiago disse firmemente, andando em volta da mesa. Sem vidro à prova de balas. Essa criança não vai precisar disso, porque essa criança vai ter a gente. Ele puxou Clarissa de pé e a esmagou num abraço, levantando ela do chão. Pela primeira vez na vida dele, o peso nos ombros não era o fardo de uma família do crime ou a culpa do passado. Era o peso do futuro, e era leve. Ele a colocou no chão e segurou o rosto dela, beijando ela profundamente. Não foi um beijo desesperado na chuva depois de um acidente. Foi uma promessa. Você percebe o que isso significa? Tiago disse, encostando a testa na dela. Que eu vou ficar gorda e você vai ter que fazer todas as alimentações da madrugada? Clarissa brincou. Significa que a gente venceu, Tiago disse ferozmente. Henrique queria acabar com a nossa linhagem. Ele queria nos apagar. Mas a gente ainda está aqui. E agora vai ter mais de nós. Essa é a vitória real, Clarissa. Criar algo que sobrevive à escuridão. E aí, antes de continuar, eu queria pedir uma coisa para você. Se você está gostando dessa história, se está sentindo a emoção de cada reviravolta, dá aquele like no vídeo para me ajudar. E me conta aqui nos comentários. Você acha que a Clarissa fez certo em esconder a verdade do Tiago por 4 anos? Ou ela deveria ter contado antes? Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, porque semana que vem tem uma história de vingança que você não vai querer perder. Agora vamos continuar, porque essa história está só esquentando. Clarissa sorriu, descansando a mão na barriga. O estrategista e a sombra. Eu me pergunto que tipo de criança a gente vai fazer. Um encrenqueiro? Tiago riu. Definitivamente um encrenqueiro. Ele olhou pela janela para o horizonte de Florianópolis. As luzes da cidade estavam brilhando no crepúsculo. Era a cidade dele. Mas olhando de volta para a esposa, ele percebeu que a cidade era apenas concreto e aço. O mundo dele estava de pé bem na frente dele. Vem, Tiago disse pegando o casaco. Vamos para casa. Casa, Clarissa repetiu. Eles saíram do banco de mãos dadas. A equipe de segurança entrou em formação, mas manteve distância. O casal não parecia precisar de proteção. Eles pareciam invencíveis. A gerente que manteve a calma durante um assalto tinha surpreendido o mundo com a compostura. Ela tinha salvado o chefão da máfia. Ela tinha destruído um império. Mas enquanto pisavam no ar fresco da noite, Clarissa sabia que a maior história dela não era aquela sobre violência ou vingança. Era a história começando agora mesmo. Tiago abriu a porta do carro para ela. Ela entrou, a mão ainda descansando protetoramente sobre a barriga.
Ele entrou do outro lado, e o motorista arrancou suavemente pelas ruas de Florianópolis. A cidade que quase os matou agora era o reino deles. E dentro de alguns meses, teria um novo príncipe ou princesa. Enquanto o carro deslizava pela noite, Clarissa olhou para Tiago. Ele estava olhando pela janela, mas a mão dele encontrou a dela, entrelaçando os dedos. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por não desistir de mim, quando você descobriu a verdade no helicóptero. Você poderia ter me deixado lá. Tiago apertou a mão dela. Eu nunca vou desistir de você, Clarissa. A gente passou pelo inferno juntos. E agora a gente vai construir o paraíso juntos. O carro parou em frente à cobertura deles. Eles saíram, e a equipe de segurança fez uma varredura rápida antes de dar sinal verde. Tiago e Clarissa entraram no elevador privativo. Quando as portas se fecharam, ele a puxou para perto. Essa criança vai ter a melhor vida, ele prometeu. Vai estudar nas melhores escolas. Vai viajar o mundo, vai conhecer arte, música, literatura. Tudo que a gente não teve. E vai saber que é amada, Clarissa adicionou, incondicionalmente. As portas do elevador se abriram para a cobertura. Eles entraram no espaço luxuoso que agora era o lar deles. Não era mais apenas um esconderijo. Era onde a família deles ia crescer. Tiago caminhou até a janela panorâmica que dava para a Baía Norte. As luzes dos barcos piscavam na água escura como estrelas caídas. Ele tinha passado tantos anos olhando para essa vista, planejando, calculando, sobrevivendo. Agora, pela primeira vez, ele estava apenas vivendo. Clarissa se juntou a ele na janela, encostando a cabeça no ombro dele. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo som distante das ondas batendo na costa. Sabe o que é engraçado? Clarissa disse depois de um momento. O quê? Tiago perguntou, passando o braço ao redor dela. Eu passei 4 anos planejando como te matar. E agora eu não consigo imaginar um dia sem você. A vida é estranha assim, ela murmurou. Ela nos coloca no caminho de pessoas que deveriam ser nossos inimigos e transforma eles em nossa família. Tiago virou ela para encará-lo. Você nunca foi minha inimiga, Clarissa. Você era meu destino. Eu só não sabia ainda. Eles ficaram ali na janela, 2 sobreviventes que tinham atravessado fogo e saído mais fortes do outro lado. A cidade se estendia abaixo deles, cheia de possibilidades. Nos meses seguintes, a rotina deles mudou. Tiago começou a sair mais cedo do escritório. Clarissa reduziu as reuniões. Eles começaram a frequentar consultas médicas, escolher cores para o quarto do bebê, discutir nomes. A transformação era sutil, mas profunda. O estrategista e a sombra estavam se tornando pai e mãe. Felipe notou a mudança primeiro. Chefe, você está sorrindo, ele disse um dia, entregando relatórios mensais. Isso está me assustando. É permitido sorrir, Felipe, Tiago respondeu, assinando documentos. Especialmente quando a vida está indo bem. O que aconteceu com você? Felipe perguntou, genuinamente curioso. Você costumava ser todo negócios. Agora você está saindo no meio da tarde para comprar tinta de parede. Eu cresci, Tiago disse simplesmente, e percebi que existem coisas mais importantes do que poder, como família. Felipe balançou a cabeça, mas estava sorrindo. A Clarissa te deixou mole, chefe, mas eu gosto. Você parece humano agora. Quando o 5º mês chegou, a barriga de Clarissa estava começando a aparecer. Ela usava roupas largas para esconder, mas Tiago amava aqueles momentos privados quando ela deixava ele colocar a mão na barriga e sentir os primeiros movimentos do bebê. É real, ele sussurrou uma noite, a mão espalmada sobre a curva suave. A gente realmente vai ser pais. Sempre foi real, Tiago. Clarissa disse, cobrindo a mão dele com a dela. Desde o momento que aquelas 2 linhas apareceram no teste. Isso mudou tudo. Eles estavam deitados na cama king size, a cidade iluminada através das janelas do chão ao teto. Você tem medo? Tiago perguntou. De quê? De ser mãe. De trazer uma criança para esse mundo. Clarissa ficou quieta por um momento, considerando. Eu tenho medo de repetir os erros que foram feitos comigo.
Ela admitiu. Eu cresci sozinha, Tiago. Sem família, sem raízes. Eu não quero isso para nosso filho. Você não está sozinha agora, Tiago disse, virando de lado para olhar para ela. E nosso filho vai ter algo que nem eu, nem você tivemos. Vai ter 2 pais que se amam e que fariam qualquer coisa para proteger ele. Ou ela. Clarissa sorriu. Ou ela. Tiago concordou. Os meses passaram como páginas virando num livro. O outono deu lugar ao inverno. A barriga de Clarissa cresceu. O quarto do bebê foi pintado num tom suave de amarelo, neutro e acolhedor. Eles compraram um berço, instalaram uma cadeirinha no carro, encheram o armário com roupinhas minúsculas. E então, numa manhã fria de julho, Clarissa acordou Tiago às 4 da manhã. Tiago, ela disse, a voz calma mas urgente. É hora. Os olhos de Tiago se arregalaram. Ele pulou da cama, tropeçando nas próprias pernas. Agora? Tipo agora? Agora, Clarissa confirmou, respirando pelas contrações. Pega a bolsa. A que a gente preparou. Está no armário. As próximas 12 horas foram um borrão. A corrida para o hospital, as mãos entrelaçadas na sala de parto, a dor e o medo e a alegria tudo misturado. Tiago ficou ao lado dela o tempo todo, segurando a mão, sussurrando palavras de encorajamento, se maravilhando com a força dela. E então, quando o sol começou a se pôr sobre Florianópolis, tingindo o céu de laranja e rosa, um choro preencheu a sala. É uma menina, o médico anunciou, colocando o bebê minúsculo embrulhado em cobertores nos braços de Clarissa. Clarissa olhou para a filha, lágrimas escorrendo livremente. Ela era perfeita. Dedos minúsculos, olhos azuis arregalados, uma tufa de cabelo escuro. Oi, pequena, Clarissa sussurrou, a voz quebrando de emoção. A gente esperou tanto tempo para te conhecer. Tiago olhou para elas, a esposa e a filha, e sentiu algo quebrar dentro dele. Não de dor, mas de uma felicidade tão intensa que quase doía. Todas as batalhas, todos os riscos, todos os anos de escuridão tinham levado a esse momento. Como a gente vai chamar ela? Tiago perguntou, tocando suavemente a bochecha do bebê. Clarissa olhou para cima, os olhos brilhando. Sofia, ela disse. Significa sabedoria. Eu quero que ela seja sábia o suficiente para escolher a luz quando a escuridão chamar. Sofia Cardoso. Tiago testou o nome. É perfeito. Eles passaram os primeiros dias no hospital, aprendendo a ser pais. As noites sem dormir, as trocas de fralda, as mamadas. Era exaustivo e maravilhoso e completamente transformador. Quando finalmente levaram Sofia para casa, a cobertura tinha sido transformada. A equipe de segurança tinha instalado câmeras extras, sensores de movimento, todas as medidas de proteção possíveis. Mas Tiago tinha sido claro. Nada de armas na casa. Nada de negócios perigosos perto do berço. Essa criança ia crescer em paz. Os meses se transformaram em anos. Sofia cresceu, deu os primeiros passos, falou as primeiras palavras. Papai e mamãe nunca soaram tão doces. Tiago reduziu o envolvimento nos negócios, delegando mais para Felipe e focando em ser presente. Clarissa largou completamente o trabalho de campo, tornando-se a mente estratégica por trás das operações legítimas. E numa tarde de quinta-feira, 5 anos depois daquela primeira vez na agência, Tiago estava sentado na mesma mesa 7, agora com Sofia no colo. Ela estava colorindo num livro, a língua presa entre os dentes em concentração. Clarissa trouxe chocolates quentes para os 3, o ritual deles toda semana. Papai. Sofia olhou para cima, os olhos azuis brilhando de curiosidade. Como você e a mamãe se conheceram? Tiago e Clarissa trocaram um olhar. Como você conta para uma criança de 5 anos que a mãe foi enviada para matar o pai, mas se apaixonou em vez disso? Bem, Tiago começou escolhendo as palavras com cuidado. A mamãe trabalhava numa agência de banco bem aqui. E um dia, quando pessoas ruins vieram causar problemas, ela foi muito corajosa. Ela ajudou todo mundo, incluindo eu. A mamãe é uma heroína? Sofia perguntou,
os olhos arregalados. Tiago olhou para Clarissa, para a mulher que tinha salvado a vida dele de mais maneiras do que ele conseguia contar. Sim, meu amor, ele disse, a voz cheia de emoção. A mamãe é a maior heroína que eu conheço. Clarissa corou, desviando o olhar, mas Tiago viu o sorriso brincando nos lábios dela. E você sabia, Clarissa disse, sentando ao lado de Sofia, que mesmo quando as coisas parecem assustadoras, se você for corajosa e fizer a escolha certa, coisas boas podem acontecer? Tipo o quê? Sofia perguntou. Tipo encontrar amor onde você menos espera. Clarissa disse olhando para Tiago. E construir uma família. E perceber que você é mais forte do que pensava. Enquanto sentavam ali, os três juntos na mesa onde tudo tinha começado, Tiago percebeu algo profundo. A vida não era sobre as batalhas que você vence ou os impérios que você constrói. Era sobre os momentos quietos, as manhãs de quinta-feira tomando chocolate quente, os desenhos de giz de cera da sua filha, o sorriso da mulher que você ama. Era sobre escolher, todos os dias, ser melhor do que você foi ontem. Escolher a luz quando a escuridão chama. Escolher o amor quando o ódio seria mais fácil. E olhando para Sofia, Tiago soube que eles tinham feito a escolha certa. Eles tinham quebrado o ciclo. A escuridão não definiria a próxima geração. O amor definiria. Sabe, essa história me faz pensar em algo importante. Quantas vezes a gente julga as pessoas pelo que elas aparentam ser? A Clarissa era só uma gerente de banco cansada para todo mundo que entrava naquela agência. Mas por baixo daquela fachada tinha uma guerreira, uma sobrevivente, alguém que fez escolhas impossíveis e carregou segredos que poderiam destruí-la. E o Tiago, para o mundo ele era um criminoso, um homem perigoso. Mas ele tinha honra, tinha princípios, e quando encontrou alguém que viu além da máscara, ele escolheu mudar. A verdadeira coragem não está em nunca ter medo. Está em sentir o medo e fazer a coisa certa mesmo assim. A Clarissa teve a chance de matar o Tiago e ganhar a liberdade. Mas ela escolheu protegê-lo. Ela escolheu o amor, ao invés da sobrevivência fácil. E essa escolha não só salvou a vida dele, salvou a alma dela também. Porque no fim das contas, a gente não é definido pelos nossos piores momentos ou pelos nossos erros. A gente é definido pelas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Pelas vezes que escolhemos a bondade quando a crueldade seria mais simples. Pelo amor que construímos nas cinzas do nosso passado. Então eu quero saber de você. Qual foi uma escolha difícil que você fez que mudou sua vida? Você já se surpreendeu com a coragem que encontrou dentro de você quando mais precisou? Conta aqui nos comentários. Eu leio cada um e adoro conhecer as histórias de vocês. E se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu algo enquanto assistia, faz o seguinte. Dá um like nesse vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. E se você ainda não faz parte dessa comunidade incrível, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias que vão te fazer sentir, pensar e acreditar que a mudança é possível. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado por fazer parte dessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, às vezes as pessoas mais silenciosas carregam as tempestades mais intensas dentro delas. Seja gentil. Você nunca sabe a batalha que alguém está enfrentando. Um abraço e até a próxima.